Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre algumas opções de camisa 9 para o Remo. Enfim, algumas tratativas que acabam não dando muito certo, por exemplo, do Henrique Dourado, que eu quero comentar aqui nesse vídeo, que foi um nome especulado, mas que era muito mais um sonho do que uma possibilidade real. Eu torço para o Cruzeiro e até quero dar aqui alguns detalhes dessas tratativas, que lembrando, a questão financeira não seria um problema para o Remo hoje contratar o Henrique Dourado, por incrível que pareça, que eu quero comentar aqui nesse vídeo também a situação, que vai ser o contrato do Camisa 9 e também falar sobre outras opções de jogadores que foram bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, que estão em um bom momento no Campeonato Estaduais, que terminou recentemente. 3 nomes que eu acho que poderiam ser, sim, bem interessantes para o clube de olho na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas só antes de começarmos, eu peço aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Então, conta aí com a ajuda de vocês. No Black Carter que nós só postamos vídeos dos times fora do eixo, Então é do Remo, do Santa Cruz, enfim, do CSA, do CRB, Atlético Paranaense. Então se inscreve aqui embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar. E nosso Instagram, que está aparecendo aqui na tela. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui para vocês da Bet7, que preparou ótimas cotações para os jogos na estreia do Campeonato Brasileiro. No caso, nesse domingo, que eu quero destacar algumas partidas. Um pouco mais tarde, tendo no domingo às 6h30, esse jogo entre Grêmio e Santos, jogaço na Arena do Grêmio. Uma vitória do Grêmio pagando 1,59 a cada real apostado. Um empate também 3,95 e uma vitória do Santos fora pagando R$6. No domingo, às 4 horas, também ótimas partidas, igual essa aqui entre Corinthians e Cruzeiro. Um jogaço aí também. Vitória do Corinthians pagando 1,77, o empate 3,60, uma vitória do Cruzeiro fora 4,80, além também de Flamengo e Curitiba às 4 horas, uma vitória do Flamengo em casa 1,37 e também a cotação aí da vitória do Curitiba fora, 8,50, para você começar a apostar hoje mesmo. O link da Bet7 está aqui embaixo para você apostar, por exemplo, no jogo da volta, entre Corinthians e Remo, para você começar a apostar. Tá aqui no QR Code também com 100% de bônus, ou seja, tendo seu saldo dobrado no valor do seu primeiro depósito em até R$500. O link da Bet7 está aqui na descrição e também no QR Code na tela. Bom, quero começar aqui falando sobre o Henrique Dourado, que foi um nome especulado, que era muito mais uma especulação e o sonho da torcida do que propriamente uma realidade, do Remo buscar fazer proposta oficial, pelo menos pelo que nós sabemos, tá? O Henrique Dourado, então, que deve ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro, já tem tudo acertado e, enfim, inclusive passou por exames médicos nessa última semana, deve assinar um contrato até o final da disputa da Série A. E assim, até pelo que temos de informações do Henrique Dourado, o centroavante de 34 anos que não vivia uma boa fase física, na sua carreira, para você ter uma ideia, desde 2018 ele não jogava mais de 30 jogos numa só temporada, então até por isso o contrato dele com o Cruzeiro vai ser inicialmente bem baixo, tá? Se ele não cumprir algumas metas de jogos e tudo mais, não deve aumentar aí seu salário, então assim, possivelmente o Remo teria condições sim de fazer uma boa oferta salarial para ele, por exemplo, fixando um salário daqui para o final do ano que poderia ou ser maior ou muito parecido com o que ele vai ter, por exemplo, nesse primeiro ano de contrato com a equipe do Cruzeiro. Ele até afirmou também, os seus representantes, de que assim, foi procurado por outros times do futebol brasileiro, porém o Henrique Dourado não queria ficar longe da primeira divisão, ou seja, de jogar a Série A. E é um assunto que desde o primeiro vídeo que eu trouxe aqui do Henrique Dourado, eu já falava sobre isso, Tudo bem, pode sim ter um interesse e tudo mais, mas a questão é que o Remo na Série C acaba complicando bastante, por conta do nível, do jogador querer jogar a Série C, então acaba que pesa bastante. Tenho certeza que o Remo teria condições sim de oferecer um salário interessante para o jogador, só que essa circunstância de estar atualmente na terceira divisão acaba impedindo um acerto com alguns jogadores de um outro nível, igual o Henrique Dourado com boas passagens pelo Flamengo, Fluminense, Palmeiras também, enfim, a última passagem dele no futebol brasileiro pelo Flamengo lá em 2018, 12 gols em 40 jogos. Em 2017 ele marcou 32 gols em 59 partidas pelo Fluminense. Acho que seria uma boa opção. Quero que deixe aqui embaixo. Então, sobre o Henrique Dourado. Bom, quero começar aqui a primeira opção a respeito do Gonzalo Fornari. Ele que é um centroavante de 23 anos de idade, inclusive os créditos aí para o meu irmão, Guilherme, que também traz vídeos aqui, que trouxe nessa opção aqui do Gonzalo, que viveu uma fase muito boa no Campeonato Goiano pelo Anápolis. Foram 6 gols marcados em 15 jogos, além também de uma assistência nesse período. Vale lembrar também que ele pertence ao Red Bull Bragantino, tá? Então é um jogador que não vinha vivendo uma boa fase pelo Red Bull Bragantino e nem pelo Red Bull Brasil nos últimos anos. Para você ter uma ideia, ano passado ele joga pelo Red Bull Brasil, 13 jogos, nenhum gol marcado pela equipe
no caso que não é a de Bragança Paulista, e sim a de Campinas, e pelo Red Bull Bragantino 5 jogos pela equipe de base, no time sub-23, não marcou nenhum gol. Antes disso, ele já foi um jogador que surgiu muito bem pelo São José, do Rio Grande do Sul, em 2019 e 2020, uma passagem razoável, e depois ele foi jogar no Anápolis em 2021 e no Red Bull Bragantino, então assina contrato desde aquela época. Um desempenho interessante que deve fazer alguns times do futebol brasileiro ficarem de olho no atacante para esse segundo semestre, né, da temporada, e eu acho que pode ser uma opção boa também, porque é um atleta de só 23 anos, é claro, teria que ver o Red Bull se ele aceitaria só o empréstimo, né, porque, sem dúvida, se chegasse para ser em definitivo, seria o melhor das hipóteses, né, para ter um potencial de revenda no futuro, mas de qualquer forma acho que já poderia sim ser uma boa opção. Gonzalo, então, igual eu falei para vocês, surge na base da Ponte Preta, depois passa pelo São José, do Rio Grande do Sul, Anápolis, joga também no Red Bull Bragantino por 2 anos basicamente, apesar de ter apenas 3 jogos na equipe principal no Campeonato Paulista de 2021. Então eu quero que você esteja aqui embaixo. Já tinha ouvido falar a respeito do jogador ou não, que é 2 requisitos, né? É um jogador que vive uma fase muito boa e também que é bem jovem, com 23 anos de idade. Além de atuar como centroavante, ele também pode fazer um papel um pouco mais recuado, ou como segundo atacante, ou até mesmo como um meia de criação. Bom, quero falar aqui sobre outro nome que foi especulado na temporada passada também, que é a respeito do atacante Quirino, de 29 anos de idade, atleta que na temporada passada termina a Série B pelo Grêmio Novo Horizontino, onde foi um desempenho razoável. 27 jogos, 3 gols e 3 assistências, ele que estava emprestado pelo Avaí. E nesse ano também emprestado pelo Avaí, disputou o Campeonato Paulista, né, pelo Ituano, 16 jogos e 2 assistências. O Quirino que já esteve na mira do Remo em 2 oportunidades, inclusive no final de 2021, onde o Ipiranga, né, ele jogou muito bem naquele ano, a Série D e tudo mais, 13 gols em 34 jogos na equipe do Rio Grande do Sul, e depois chamou a atenção de vários clubes, ele acabou indo para o Avaí. No Avaí ele jogou apenas 8 jogos no Campeonato Estadual, não conseguiu ir bem, foi emprestado então para o Novo Horizontino, e agora esse novo empréstimo para o Ituano, que tem a opção de ficar com ele até o final da temporada. A questão é, por ele já ter feito um Campeonato Paulista razoável, será que a equipe de Itu vai querer ficar com ele até pro final do ano? Enfim, é uma questão que teria que ver, mas pelo que parece sim. Inclusive ele jogou, né, entrou no segundo tempo no duelo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Atleta que surge na base do Londrina, lá em 2014 ainda, surge muito bem, passa também pelo Sergipe, Operário Ferroviário, além também do Ipiranga, onde ele teve a primeira passagem pelo clube em 2019, ficando então até 2021, no total pelo Ipiranga, com bons números, né? Foram aí mais do que 54 jogos, com 16 gols e 7 assistências. E você, o que acha aí do Quirino, que é realmente aquele jogador para fazer um papel de centroavante, um camisa 9 de peso, que já esteve inclusive na mira do Remo em outras ocasiões. Eu acho que poderia sim ser um reforço muito interessante. De olho na disputa da Série C, é igual eu falei, a grande questão, diferentemente do Gonzalo Fornari, né? Ele não tem clube, o Gonzalo, para o restante do ano. Já o Quirino tem essa prioridade assim, de ficar no Ituano até o final da Série B. E para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre o Heron, jogador de 24 anos de idade, que tem uma fase muito boa pelo Caxias na temporada de 2023 no Campeonato Estadual, né? Ele marcou 4 gols nesse período em 14 jogos e também contribuiu com uma assistência. Ele joga aí tanto de centroavante quanto também de ponta esquerda. Inclusive ele fez alguns jogos pelo Caxias no início da temporada como um ponta esquerda e depois foi jogando um pouco mais como camisa 9, igual ele é, né? Ele é o camisa 9 do Caxias, mas foi jogando assim um pouco mais centralizado, tendo ali, por exemplo, o Tubarão e o Jean Silva, né? Se não me engano é esse o nome dele, jogador que se destacou, foi para o Internacional, que no caso eram os dois pela beirada, e o Heron jogando mais centralizado. E teve números interessantes no Campeonato Estadual, foi um dos artilheiros, né? E também o artilheiro do Caxias, no caso com esses 4 gols marcados até aqui. E vale lembrar que ele, para você ter uma ideia, ele já teve uma passagem pelo Remo lá em 2020, por incrível que pareça. Ele jogou 8 jogos no Campeonato Estadual e não marcou nenhum gol. Naquela ocasião ele veio por empréstimo do Vitória, que é o clube onde ele é revelado, né? Ele surge muito bem no Vitória, na equipe de base, na base mesmo pelo Vitória, ele tinha números absurdos. Em 2018 e 2019, pela equipe sub-20, ele havia disputado no total 23 jogos e marcou 17 gols. No profissional não teve o mesmo desempenho. Em 2019, ele marcou aí nenhum gol em 21 partidas pelo clube.
Aí deu 2020, acabou jogando aí 12 jogos pelo Vitória, 4 gols e chega depois para a equipe do Remo com essas 8 partidas, né? Aí depois ele termina o vínculo com o Vitória, onde ele chegou a jogar mais 8 jogos lá em 2021 e depois foi para o Sampaio Corrêa com 8 gols em 32 jogos antes de chegar no Caxias, né? Então, no ano passado já foi importante para o clube naquela reta final da Série B, no Sampaio Corrêa, e agora também com esses 4 gols em 14 jogos pelo Caxias no Campeonato Estadual. Então, é um atleta que vive uma fase muito boa, já teve uma primeira passagem não muito boa pelo Remo, né? Mas assim, toda a base formada no Vitória, tem uma idade muito interessante ainda, né? 24 anos, então até mesmo teria essa possibilidade de uma revenda no futuro. Não consegui confirmar até quando vai o contrato dele com o Caxias, mas eu imagino que não seja só até o final do estadual, tá? Porque eu pesquisei várias questões aparecendo disso, eu acho que se ele tivesse livre, com certeza já teria algum portal noticiando esse caso, né? Mas quero saber o que vocês acham aqui então sobre essas 3 opções que eu trouxe aqui para vocês, que poderia ser uma alternativa, né? Depois de alguns nomes muito mais complicados não terem a possibilidade de chegar, por exemplo, a volta do Brenner ou, por exemplo, o Henrique Dourado. Quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui na tela final outras sugestões que já trouxemos para vocês da equipe do Remo. Esse vídeo aqui é onde eu falo sobre o Elvis e o Camilo. Será que poderiam ser boas opções para um camisa 10? O Remo ainda deve buscar mais um jogador para essa função, além também do link aqui embaixo da Bet7 para você começar a apostar hoje mesmo com 100% de bônus, inclusive no duelo da volta, né, do Remo contra o Corinthians. Valeu, galera!